Buenos dias, hermanos. Feliz sábado. Como estás? ¿Pasastes bem? ¿Dormistes bem? ¿Bien ou malo? Ayer usted entendeu o mensaje? Sim ou não? Mais ou menos. Eu estou falando alguma coisa semelhante a espanhol. Hermanos, é uma luta. E aqueles que têm que falar outras línguas sabem desta luta. A língua madre é a primeira que vem, a concordância, a montagem de uma frase, sempre. Mas, como nosso pastor falou, Deus irá conduzir as coisas. Eu estou muito contente de estar com vocês. E lucharei muito para que durante esta semana o mensaje pueda alcançar tu vida, tu família, tus decisões. E você pueda sair de acá mais convicto de la pronta venida de Jesus. A você que nos mira por web, internet, saludo de acá, Argentina. Estamos em Entre Rios, norte, quase norte da Argentina, sim, né? Na localização, latitude 04032, né? Longitude, você pode mirar, mas essa é uma instituição que você deveria conhecer. Você que está nos assistindo por website, esta é uma das instituições adventistas de Sudamérica, uma das melhores do mundo. E acá temos faculdades de teologia, preços bem baixos, faculdade de medicina, tranquilo, todo muito bueno. Vem acá. Depois do sábado te informo os preços. Amigos, tenho um projeto que está crescendo cada vez mais. Em abril estivemos acá com o grupo de 1 ano em missão. E me gostaria de apresentar a vocês o segundo grande projeto que irá ocorrer em Sudamérica. O primeiro foi em Montevideo, Uruguai. E tivemos ali 19 jovens sudamericanos. Tivemos um argentino, Benjamin, que agora está em La Rioja, né? Mais norte da Argentina, mais região andina, mais para o lado dos Andes. E este projeto ocorrerá numa cidade de Rio de Janeiro. Mirem na pantalla, 50 segundos e quizás você, jovens entre 18 e 30 anos, quizás pode estar falando para o jovem argentino que estará indo ao Rio de Janeiro. Assista. Não, esse, não, por favor. Eu creio que é raro a carpeta, mas depois apresentaremos na carpeta OIM Rio. Bom, as coisas acontecem em vivo, né? Que é fantástico. E me ouvidei agora do que devo predicar a vocês, irmãos. Mas não me ouvidei do que iria falar no começo. Eu tinha um sonho, me gostaria, na minha infância, eu sou filho de pastor, me gostaria de ser cantante. Sim? Então, meu padre me puso para que me preparasse. Então, estudei piano, blim, 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 blim. 3 anos. E depois de 3 anos estudando piano, não tocava nada. Meu padre sacou e disse: hijo, eu creio que não é su dom, sua habilidade, compreende? Eu creio. Vamos encontrar. Meu padre foi pastor há muitos anos, evangelista. Meu padre trabalhou acá na província do Paraná. Muitos argentinos atravessam o Paraná para ir às praias brasileiras. Então, meu padre, numa noite, teve uma ideia. Me falou: hijo, eu irei a ser um chamado, e você irá cantar nesse chamado. Me sonho, irmãos. Então, prepare com tu irmão, eu tenho 5 irmãos e uma irmã, e você irá cantar neste chamado. Preparei um hino
E quando estava todo arreglado, falei, padre, estou listo. Meu padre, então, montou a programação. Meu padre tinha uma forma de chamar o apelo. Ele queria que eu entrasse quando uma frase, ele mencionasse uma frase. E eu estava na lateral da igreja, já estava nervoso, já estava temblando, nervioso, né? E estava temblando. Meu padre mencionou a frase, entrei, tomei o micrófono, irmãos, e quando meu irmão isso a introdução, plim, blim, blim, plim, plim, eu me olvidei da letra. E nesta hora entrou na outra letra em minha mente e pulso na canção. E comecei a cantar uma coisa, meu irmão tocar outra. E foi aquela luta, hasta o coro. Se habla assim, coro, sim. Quando chegou o coro, nada mais conseguia se encaixar, nada mais. Então parei, mirei para os irmãos e disse, irmãos, eu creio que alguma coisa está errada. Me acordei da letra e então se cantei o hino. E, irmãos, era o chamado de meu pastor, de meu padre. E na saída, irmãos, nesse chamado nenhuma pessoa chorou. Muitos sorriram. Quando volvimos para casa, meu padre, tentando levantar seu filho, me falou, hijo, mas dom que descobrimos que tu não tienes. As coisas da vida são interessantes. E mirem, eu sou líder de jovens por muitos anos. E sou diretor de música de la divisão sul-americana. Em Atlanta me elegeram diretor de música. E quizás a vida, e Deus tinha um plano. E pastor Ayrton, numa junta, 2 anos atrás, teve uma ideia. E pastores tendo ideias. E falou, Magdiel, o secretário, monte um quarteto de pastores de la divisão, que vamos cantar os hinos na junta com pastores do quarteto de la divisão. E Magdiel, secretário de nossa divisão, juntou com Jorge, Edson Schock, Ministério, Missão Global e Escola Sabática, juntaram com Marcos Bonfim, Ministério de Família, todos filhos de pastores. E então descobriram que eu também era filho de pastor. E se acercaram e disseram, Areli, você é nosso invitado. E contei a eles minha trágica experiência. Mas eles falaram, vamos lutar. E sabe, irmãos, depois de muitos anos, eu cantei uma canção em quarteto na junta de la divisão. Não há limite para Deus. Bueno, está listo, pastor? Vamos lá. Então, na pantalla, mire, segundo grande projeto, um ano em missão, Rio de Janeiro. Vamos lá. Esto, que bueno. Muy bueno, la fecha 7 de fevereiro 2015, 30 jovens sul-americanos se encontrarão na cidade do Rio de Janeiro para fazer 4 novas igrejas, 3 centros de influência em la cidade do Rio de Janeiro. E quizás há cá um jovem argentino que estará neste grupo. A União Argentina está elegendo este jovem, e se tu tem interesse, se está sentindo paixão e está querendo ir, então procure pastor Roy,
creio que está acá, pastor Carlos Campitelli, líder de jovens da União Argentina, e você poderá ser o jovem que representará a Argentina neste grupo que estará indo para o Rio de Janeiro. Estamos nestes dias decidindo, eligindo, escolhendo o jovem que estará, os jovens que estarão indo para Rio de Janeiro. Bueno, tenho uma mensagem para você nesta manhã. A mensagem está em Gênesis capítulo 13, você pode acompanhar. Gênesis capítulo 13, verso 11. A nossos queridos amigos, não é, de Vida Sana, que estão acá participando essa semana, eu estava mirando vocês, não é? Espero que estejam entendendo muito bem o predicador desta manhã, né? Mais ou menos disse aqui este irmão, né? Mas eu tentarei alcançar tu coração, né? Su nome? Como é seu nome? George. Oh, que bueno. É sempre bem-vindo acá, hein? A você. Aqui, Bahia. Bahia. Argentina, que mora em Bahia. Oh, baiana, que bueno. Você também? Córdoba. E você? O Capital Federal. Gloria, Montevideo, Uruguay. Que bueno. E você? Adriana, de Argentina, de la provincia de Buenos Aires. Todos sois muito bem-vindos acá. Espero que lhe gostem. Vamos, Gênesis capítulo 13, verso 11. Gênesis 13, 11. E a palavra de Deus nesta manhã habla esto. Entonces Lot escogió para si toda la planura del Jordão, e se foi Lot hacia el oriente, e se apartaram el uno del outro. Abraham acampou em tierra de Canaã, e tanto que Lot habitou em las ciudades de la planura, e foi poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Miren verso 13. Mas los hombres de Sodoma eram malos e pecadores contra Jeová em gran maneira. Esta é a versão Reina Valera que eu estou lendo. E nesta manhã tenho algo a lhes dizer. Você tem uma liberdade, você tem um privilégio impressionante. Em toda a criação de Deus, porque Deus criou todo. Criou as árvores, criou o gado, não é? Ganado, as vacas, os bois, se habla assim? Bois. Isso, bueno. E criou você. Todos estes têm algo em comum. Todos respiram. As árvores respiram. O ganado respira. Pero, e você também. Pero, solo você tem livre arbítrio. Assim é? Arbítrio. Liberdade de decisão. Você elige poner roupas, escolher caminhos, pensar, falar, fazer, não fazer, ir por uma direção para outra. Isto é livre arbítrio. Arbítrio. E então, você é diferente. E nesta manhã quero lhe perguntar: o que você está fazendo com tua liberdade? As encuestas falam que por dia uma pessoa elige mais de 1000 coisas. Pequenas, grandes. Pequenas, como comer, que horas acordar, que horas não é sair, levantar-se, que horas você ir ao trabalho, à escola, que horas você irá à sua empresa. Você pode elegir 2 minutos para cá, 2 minutos para allá. Você pode tomar um caminho. Você pode elegir coisas grandes como a compra de um auto, de uma casa, uma coisa grande, elegir com quem você irá se casar, com quem você irá viver toda a vida, uma profissão, uma eleição. Todos vocês, todos nós outros acá nesta manhã, elegimos estar acá. E nesta manhã te pergunto: o que haces com tus
decisões. Toda vez que você decide, elige, escolhe, você não pode se olvidar três coisas. Três coisas têm que estar em tu mente quando você irás elegir. Primeiro, toda eleição te dará, te regalará finalmente vida ou morte eterna. Toda. Se são buenas, se são pequenas decisões, se são grandes decisões, não te olvide, todas as decisões um dia cerrarão em vida ou morte eterna. Vida eterna, morte eterna. Então, quando você elige um traje na roupa, tem que pensar, me levará a vida eterna ou a morte eterna. Quando você elige comprar uma casa, você tem que pensar, me levará a vida eterna ou a morte eterna. Esta eleição, esta decisão está me levando a que caminhos? Segundo, toda a eleição tem consequências. Se habla assim? Consequência é um resultado de uma decisão. Se você planta semilha de naranja, espera ter uma naranjeira. Naranjo. Se planta semilha de limão, não te espera ter pauta. Claro, verdade? Por quê? Porque é consequência. Há um dito brasileiro português que habla mais ou menos assim. Intente traduzir. Quem planta vento, colhe tempestade. Compreenderam? Uau, olha, dom de língua. Vida ou morte? Consequências. Terceiro, influência. Assim se habla? Eu influencio pessoas. Compreende? Você influencia pessoas. Mire, uma muchacha, 19 anos, no Brasil, há muitos anos atrás, me falou, pastor, eu sou jovem, tenho liberdade, puedo fazer o que quiser com minha vida. Sim, você tem livre arbítrio, você pode elegir, claro. Mas falei a esta muchacha, daqui a alguns anos, você provavelmente estará casada, terá filhos, e não te ouvide, estará influenciando novas pessoas. E dependendo da extensão de la influência, de la posição, de uma função, uma pessoa no futuro tem mais influência, menos influência. Imagine um alcaide, quanta influência tem? Um governador, quanta influência tem? Um líder político, quanta influência? Então, nesta manhã, te pergunto três coisas. Vida ou morte? Consequência? Influência. O que você está fazendo com suas decisões? A palavra de Deus nesta manhã, e a você que nos assiste por internet, eu estou falando uma coisa séria, porque influenciará, não é, vidas, e terá consequências, vida ou morte, e há uma coisa solo, decisões. Quando você está eligindo, e não te ouvi, quando você está escolhendo, está allí, um jovem, e me encanta predicar a los jóvenes. Eu falei a vocês ayer por la noite, tenho dois jovens em casa, uma muchacha de 21 anos e outra de 19 anos. Então um jovem está eligindo, um jovem está escorrendo, está na encruzilhada da vida. Encruzilhada da vida. Dois caminhos, duas decisões, qual seguir? Acá e lá. Sabe quem se acerca? Satanás. Satanás é habilidoso
Satanás tem uma inteligência peligrosa. A palavra de Deus habla que ele engana, ele é astuto. Se habla isso? Astúcia. Ele tem uma inteligência peligrosa. Ele mira. Satanás sabe de tudo isso que estou falando. Helena de White habla que quando um predicador está preparando seu sermão, diz que ele se aproxima, mira, entende o contexto, e diz Helena de White, uma senhora que falou muitas coisas, que ele sai tentando tirar pessoas do auditório para que não escutem, para que não entendam, para que não tomem boas decisões. Peligroso. Porque Satanás tem esta atitude, porque sabe que no momento de uma decisão é o momento mais importante da vida humana. Mirem, Satanás não tenta como se habla? Fumante? Fumador. Não tenta um fumador. Ele tentou um muchacho livre. Compreende? Porque ele sabe que nicotina em la sangre causa dependência química. Uma vez a dependência no corpo de uma pessoa, ele não necessita se preocupar, porque a nicotina se encargará de trazer o outro cigarro. Cigarrillo. Miraste? Mire outra coisa. O inimigo, não tenta uma pessoa a tomar álcool. Ele tentou um homem livre a tomar seu primeiro vaso de álcool. Qual a bebida mais popular acá na Argentina? Cerveja? Cerveja. É quase igual cerveja do Brasil. Cerveja. Há acá bebidas mais fortes, com mais teor alcoólico. Qual uma bebida? Sim. Estão sabendo muito, irmãos. Whisky. Chiste. Uma brincadeira. Uma broma só. Whisky. Teor alcoólico muito forte, né? Forte. Interessante que a legislação brasileira habla o seguinte: há limite para teor alcoólico em la corrente sanguínea. Se habla assim? É isso. E há pessoas que estão desabilitadas de dirigir, de manejar autos, por causa que o teor alcoólico é muito forte. Satanás não tenta uma pessoa a viver borracha. Satanás tentou um homem livre. O primeiro vaso de álcool trai o segundo vaso, terceiro vaso. E aí o vício. Nesta manhã me gostaria de dizer que está aí escolhendo, ele rindo para a tua vida. Há algumas decisões que você não pode tomar. Nesta manhã há jovens acá que estão rindo com quem irão se casar. E por favor, Deus está me enviando acá para lhe dizer que você tem que tomar uma atitude, tem que cambiar. Você está indo por um caminho errado. Satanás é habilidoso. E a palavra de Deus habla, mire aqui, 2 Coríntios capítulo 13. Mire o que está escrito acá. 2 Coríntios capítulo 13, 11. 2 Coríntios 11.
verso 3. Mire o que está escrito acá. A palavra de Deus habla. 2 Coríntios 11, verso 3 diz: pero temo que como a serpiente com sua astúcia enganou a Eva, vuestros sentidos sejam de alguma maneira extraviados de la sincera fidelidade a Cristo. Há uma habilidade incrível neste arqui-inimigo Satanás. Satanás não tenta uma muchacha, ou uma tentação de Satanás para uma muchacha. Uma jovem, não é, solteira. Que é uma tentação mais forte que esta? Um lindo rosto de um muchacho que será um malo marido. Eu estava num estado, numa província brasileira, e uma jovem, num acampamento de verano, me falou assim: miraste mi novio? Eu estava mirando, um muchacho bonito, pero eu conhecia este muchacho, era muito violento, se habla assim? Violento. E eu falei, muchacha, você conhece bem este rapaz, este muchacho? Conosco. Mas este muchacho tem atitudes violentas. E sabe o que me falou? A muchacha me falou: pastor, el amor soporta todo. ¿Dónde estás tu autoestima? Se casaram porque você elige. Esta manhã eu estou falando e você está eligindo me escuchar ou não me escuchar. Você elige. E eu não estou aqui para te forçar, para te pressionar, mas eu estou falando. E esta muchacha se casou e o casamento durou 3 anos. 3 anos. E sabe o que me falou esta muchacha? Depois de 3 anos, pastor, eu não suporto mais ser golpeada. Meu marido me pega e me machuca. A história desta manhã habla de um homem numa montanha que está eligindo. Lot levantou seus olhos e escolheu. Ele não pensou em el futuro. Ele não pensou nas consequências, não pensou em vida ou morte, na influência, simplesmente porque entendia, achava que esta decisão levaria, não é, para um bom resultado financeiro. Então escolheu, barrou. Nesta manhã me gostaria de te dizer: se tu decisão te leva a barrar, você escolheu malo. Buenas decisões levam pessoas a subir, não barrar. E barrou 20 anos. É a cronologia hasta capítulo 19, de 13 a 19, provavelmente 20 anos. 20 anos. Uma decisão, 20 anos. Sabe o que ocorreu? Você conhece a história. Depois de 20 anos, ángeles de Deus bajaram. Mirem como Deus não se olvida, Deus não se esquece, Deus sempre amando. Lot, você está equivocado, você errou. Cambia, saia. Volva, la montanha, tu destino, las alturas, não abaixo. E quando Ló foi sair, irmãos, depois de 20 anos, você tem consequências e influência. Parte de sua família nunca mais voltou. Sua esposa, ao sair de Sodoma, não suportou e mirou para trás. E vocês conhecem a história, e quedou numa estátua de sal.
20 anos antes, não imaginava que perderia sua esposa por causa de uma decisão personal. Será que nesta manhã eu estou predicando a um homem que está tomando decisões que levarão a perder seu casamento daqui a alguns anos? Eu estou falando a você, irmão. E sabe, consequências, influência. Não são poucas as coisas, as desgraças que ocorreram na vida de Ló. Capítulo 19, abra tu Bíblia no capítulo 19, porque allí tem uma parte triste e terrível. Capítulo 19 do livro de Gênesis, capítulo 19, versos 36, 37, 38. E a palavra de Deus habla assim. Gênesis 19, 36, 37, 38 diz: E las 2 hijas de Lot conceberam de su padre, e dio a luz la maior hijo, e chamou su nombre Moab, e el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor também dio a luz a hijo, e le chamou su nombre Benjamim, ao qual es padre de los amonitas hasta hoy. As hijas de Lot saíram de Sodoma, pero Sodoma não saiu de su coração. Em la montanha, as hijas de Lot revelaram consequências, hijos que foram colocados cerca de cidades pecaminosas, não têm outra atitude a não ser comportamentos malos. Emborracharam seu padre. Uma noite, uma se deitou, se acostou com seu padre. Planes das hijas de Ló. Os versos anteriores hablam isto. E depois, a menor seguiu o exemplo da maior. E 2 hijos nasceram, Moabe, Amon. E você que conhece a palavra de Deus, te acordará, Moabitas, Amonitas, 2 nações que prejudicaram Israel e que pelearam contra Israel muitas vezes. Foi rei moabita, Amaleque, assim se habla, que chamou Balaão, assim se habla, para maldecir a Israel. E não conseguindo maldecir, teve plano terrível. Hermanos, homem, uma decisão, toda uma desgraça. Nesta manhã eu estou falando a vocês que estão na secundária, eu estou te mirando acá. O que está eligindo, jovem? Sua profissão, seu futuro. A vocês, jovens, o que estão eligindo nesses dias que vocês estão na universidade? Sabe que os dias de lá universidade são os dias mais difíceis de lá juventude por todo o mundo. São os dias de maior pressão, de maior de questionamentos de moralidade, questionamento de fidelidade, questionamento de princípios, de uma vida impressionante. Você se acorda de Satanás, o peligroso e terrível inimigo? Esta manhã há uma consequência final. E me gostaria de lhe dizer, porque Ló escolheu para si, a palavra de Deus habla, Sodoma e Gomorra, la planura encantada, se habla assim? Chalura encantada. E
a palavra de Deus, nesse momento, escrita por Moisés, Moisés que viveu no melhor lugar do Egito. Então ele habla e ele utiliza a expressão parecia, não é, semejante, não é, ao jardim de Deus. Tal é a beleza dessa planura, não é, chanura, não é, desse ambiente que Lot mirou. E como se cambiou, como se tornou. Mire que especialistas, arqueólogos, teólogos, pensadores, Helena de White, todos, quase todos, não há muita dificuldade. Tem um lugar, uma posição geográfica em la terra para definir a decisão de Lot. E sabe qual é? Sabe onde está este lugar onde Lot escolheu? Mar Salgado. Isso. Este é a tradução árabe para o Mar Muerto. Eu não sei se você não sabia, mas o Mar Muerto fica ao sul do Estado de Israel, na divisa com Jordânia. É uma laguna de água muito salgada. A salinidade da laguna é tão alta que um corpo humano não se ude, flota, solo flota. Por isso há os famosos banhos, não é, de água salgada, água extremamente salgada. Este é uma posição, esse é um lugar onde não tem vida, não tem pés, não tem árvores, não tem vegetação, é um deserto. Miren, irmãos, jóvenes de la secundária, jóvenes universitários, como pode um lugar belo, lindo, cambiar num deserto sem vida, árido, terrível? Quando você não tem decisões, quando você não se aconselha com Deus, quando você não pede conselho de la palavra de Deus, estes são os peligros. Nesta manhã eu estou aqui para ser um chamado a você. O que está ele rindo? É possível que nesta manhã eu estou predicando para uma pareja, uma família que está tendo lutas, conflitos, problemas. Estes problemas poderão levar a uma separação, divórcio, rompimento. Eu tenho um chamado a você nesta manhã. Lot escolheu malo. As consequências em sua vida, terríveis. Mire que a palavra de Deus habla que Lot perdeu sua esposa, suas filhas, deixou 2 gerações. E com exceção de uma muchacha, uma mulher chamada Ruth, aquela que casou com Boaz, se habla assim? Ruth, a moabita que casou com Boaz, ou Boaz. São as únicas exceções na vida, na família de Lot. Eu tenho um chamado a você nesta manhã. Chamado. O que irás elegir? O que?
Sabe que eu estou percebendo acá? Eu predico há muitos anos para muitas pessoas. Eu cheguei acá na Argentina, viernes por la manhã, e eu sou um predicador e um observador. Eu estou mirando. Miro pessoas, atitudes, palavras, olhares, gestos, restos. E uma coisa está em minha cabeça, em minha mente. Eu estou predicando nesta manhã para um universitário. Não tenho dúvida que está estudando já há alguns anos acá. E é uma luta, é uma boa universidade, é uma boa instituição. E uma boa instituição tem uma carga de trabalhos, de tarefas, sim, de homework, muito grande. Por exemplo, para se tornar um médico, não é pouco estudo, há muitas madrugadas. É possível que nesta manhã eu estou predicando para uma muchacha que está estudando medicina e vai cambiar, vai se tornar uma grande doutora, uma médica, pero nestes dias ela está se alejando, se distanciando de Deus. E me gostaria de questionar, porque esta é minha função, eu sou predicador de jovens. Você se tornará uma grande doutora, uma grande médica, uma pediatra, uma cardióloga. E tu futuro? E as consequências de tu destino? Sabe por que a instituição, a UAP, elige 2 vezes por ano semanas de oração? É para que tenham chamados, para que o ser humano pueda ser contestado, pueda ser colocado delante de suas decisões. E nesta manhã eu estou falando a você. Tem que estudar, mas não pode se olvidar de Deus. Jamás, jamás. Tiene que ter tempo para os dois. Estudio, Deus. Esta manhã eu estou predicando a uma pareja, casal. Há hoje no mundo um dicho: eu tenho que ser feliz. Não é possível mais viver com minha esposa, meu marido. Eu tenho que ser feliz. E se isso na promessa delante de Deus, não importa, tenho que ser feliz. E nesta manhã, uma decisão. E uma pessoa não se divorcia num dia, irmãos. Uma pessoa elige se divorciar dia após dia, hasta o dia quando tudo cambia. Há nesta manhã uma história. Deus não se cansa de amar. Ele bajou em la casa de Lot, enviou 2 ángeles para lhe dizer: Ló, cambia. Por quê? Continuas, cambia tu vida e eu irei te bendecir, irei cuidar de tu futuro. Esta manhã, me gostaria invitar a um jovem acá,
eu quero elegir Deus como prioridade em minha vida. Eu não quero correr riscos. Não quero permitir a Satanás, o inimigo, a destruir minha vida, meu futuro. É peligroso viver, claro. Há arqui-inimigo astuto. É peligroso viver, claro. Há arqui-inimigo astuto. Me escute nesta manhã. É peligroso viver. Há inimigo astuto. Eu gostaria de saber, há um jovem que quer levantar sua mão. Pastor, você não habla bem espanhol, mas eu entendi todo, e minha decisão é poner Deus em primeiro lugar em minha vida. Há um jovem? Há dois? Tiene coragem de levantar as mãos mais alto, mais alto. Tiene coragem de levantar a mão assim? Yeah. Deus, segura mi mano. Jóvenes, podem bajar as mãos. Há padres nesta manhã que lhe gostariam levantar as mãos. Eu compreendi o mensagem, pastor. Me gostaria de poner Deus em primeiro lugar. Há padres que querem levantar sua mão. Tem coragem de fazer assim? Chamado mais. Há jubilados. E puedo mirar aqui, pastor Jorge Matias. Pastor Jorge. Eu sou herdeiro de uma linhagem real, onde passou este homem, líder de jovens sul-americano, e agora quase jubilando. Há jubilados acá nesta manhã, porque jubilado não tem garantia, não está garantizado. Há alguns jubilados que estão se ponendo loucos. E há alguns que necessitam aperto, como é que se habla? Arreglo, em português é aperto de parafuso. Aperto, isso, aperto de tornillo. E, perdão, quem tem Alzheimer está perdonado. Esse é um problema muito maior. Mas há alguns que insanidade estão pior que Alzheimer. Há jubilados nesta manhã que lhe gostariam levantar as mãos e continuar dizendo: Deus, eu fui seu companheiro em minha juventude, em meu tempo adulto e também em minha jubilação por sempre. Eu estarei contigo, Deus. Há jubilados nesta manhã. Uau, que coisa linda e grande. Começar é bueno, mas terminar com Deus, melhor. Que coisa especial. Esta manhã eu tenho que orar por você. Ponga tu decisão agora em las manos de Deus. Deus, me gustará ser diferente de Ló. E eu agora irei orar por você. Pedir que Deus te cuide, proteja e que tu vida pueda chegar hasta o grande dia, quando Deus irá recompensar aqueles que foram fieles. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Ponga-se em pé neste momento. Vamos orar a Deus. E vamos falar e pedir a Deus. E agora é tu momento de uma entrega a Deus. Padre, nesta manhã, Senhor, ao escutar a história de Ló,
um homem que se equivocou, que tomou uma decisão que teve prejuízos, consequências, perdeu sua esposa, suas filhas, generou 2 gerações terríveis, pecaminosas, críticas e que foram destruídas. Nós outros entendemos o mensagem e queremos te pedir, haga em nós outros cambios necessários para que podamos seguir em el caminho, em la senda de Deus. Caminho que um dia nos levará a el cielo. Caminho que um dia nos regalará a vida eterna. Padre, nesta manhã, pido por los jóvenes universitários, que eles pongam em tus manos suas decisões. Padre, pido também por los jóvenes da secundária, que eles elijam seguir a palavra de Deus e serem grandes homens em el futuro. Te pido por nós outros casados, por nós outros que temos família, bendiga nossa família, nosso hogar. Bendiga também, Senhor, a nossos queridos líderes jubilados. Que este grupo unido pueda seguir em la senda da salvação e que pronto, quando Jesus venga a este mundo, todos nós outros podamos estar listos para receber a vida eterna. No nome de Jesus te pido.